E não é que pode pintar uma zebraça na final da Copa do Brasil? Pois é, o Corinthians que venceu nesta última quarta-feira e agora o Vasquinho venceu o Fluminense. Aí no primeiro jogo dessa semifinal de Copa do Brasil. E o Vasco venceu, como eu falei para vocês, e o treinador do Vasquinho, o Fernando Diniz, falou do nosso Flamengo, esses caras sempre lembrando do Mengão. E nós vamos conferir o que foi que ele falou do Flamengo e vamos analisar, né, as palavras, né, do Fernando Diniz sobre o mais querido do mundo, qual foi o assunto sobre o Mengão. Senta o dedo no like, se inscreve no canal e hypa muito este vídeo, que é importante você hypar, você ajuda muito aqui este conteúdo. Então clica em hypa e me segue lá no meu Instagram, @almeidafla81. Link para você me seguir lá no Instagram tá aqui embaixo na descrição deste vídeo ou através deste QR Code aí, ó, que está na sua tela, ó. E vamos aproveitar a grande Black Friday de dezembro aqui na loja do Almeida. Então, ó, já não perca essa oportunidade de adquirir vários produtos do nosso Flamengo com um precinho bem pequenininho. Lista dos produtos estão aqui embaixo na descrição ou um botãozinho que vai aparecer aqui no cantinho da sua tela, beleza? Então aproveita, hein? Vamos que vamos! Créditos é lá do canal do Vasco, canal oficial do Vasco, a Vasco TV. E vamos ver o que foi que o Fernando Diniz falou sobre o nosso Flamengo depois do Vasco ter vencido o Fluminense, que pode estar pintando aí uma zebraça, uma final aí, zebraça, né, na Copa do Brasil. Corinthians e Vasco, hein? Que maluquice. Vamos lá. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, escolhendo 1927. Hoje tinham mais de 60 mil presentes no Maracanã, a maioria vascaína. Qual a importância desse apoio incondicional da torcida para essa virada de chave, a virada no jogo? Inclusive, cantou na arquibancada que é o time da virada. Qual foi a importância da torcida nessa virada de hoje? A importância da torcida é fundamental. Nosso melhor jogador, sempre. A torcida do Vasco é algo incrível. Chega a ser às vezes inacreditável o tanto que eles conseguem apoiar, abandonar, o jeito de torcer, uma torcida tão machucada nesses últimos anos. E é um sonho muito grande poder fazer a torcida do Vasco feliz. É o que a gente vai tentar. Boa noite, Diniz, tudo bem? João Guerra do GE. Essa vitória entra para uma lista de grandes vitórias do Vasco na temporada. A gente cita, por exemplo, a goleada contra o Santos. Essa virada no último minuto entra para essa lista importante de vitórias. E você já citou em outras coletivas como em alguns momentos da temporada o Vasco caía logo na sequência de um jogo muito importante. Uma vitória muito grande, tipo o 6-0 contra o Santos, foi um momento que depois o Vasco acabou caindo. Eu queria te perguntar como você já até citou isso em alguns momentos, já nessa coletiva, essa parte mental. E a gente sabe que mata-mata, o mental é muito importante. Como você pretende trabalhar esse mental para, de fato, dessa vez o Vasco não deixar esse estado anímico cair num jogo tão importante como esse, nessa reta final de Copa do Brasil? Obrigado. Eu acho que é um aprendizado constante. Eu acredito que a vitória contra o Inter foi uma vitória muito contundente. E o decréscimo do Inter para o Mirassol, embora a gente tenha perdido o jogo para o Mirassol, tecnicamente a gente jogou muito bem. Faltou um pouco mais de energia para a gente. Porque quando tem essas vitórias muito significativas, como foi a do Inter, e ali praticamente, e de fato foi isso que aconteceu, foi a vitória que tirou a gente do rebaixamento. A gente tinha uma chance muito pequena de cair. Existe uma, e daqui a pouco você tem que pensar na Copa do Brasil. Então, do jogo do Inter para o Mirassol, a gente teve uma queda bem menos significativa do que do Santos para o Juventude naquela ocasião, ou daquela sequência de vitórias também, depois a gente caiu bastante. E aí o jogo do Atlético Mineiro não entra nessa lista, foi um jogo muito atípico. Eu acho que o time vai aprendendo a lidar com essa situação e saber que o Vasco, aprender a ser grande, é ser consistente, é entregar desempenho, entregar grandeza. É só o microfone. Alô? Não entendi. O microfone caiu o som, Diniz. Voltou? Caiu o som. Coisa de cair com o Vasco. Diniz, por favor, fala só para teste de novo. Alô, alô. Voltou. Eu não sei de onde que eu parei, aonde, nem sei. Tem que ter constância. Então, essa constância é uma coisa que a gente vai aprendendo a ter. Agora, nessa reta final aqui, eu acho que o time está muito concentrado, muito conectado e sabe que só foi o primeiro tempo. E a gente precisa agora, como eu disse acho que na primeira resposta, corrigir
A gente errou coisas hoje, principalmente no primeiro tempo, encaixe de marcação, perda de segunda bola, perda de duelo. Uma outra bola parada a gente marcou mal, então a gente tem coisa para corrigir, como o Fluminense vai corrigir, e é uma disputa que está em aberto. Diniz, boa noite. Alô, Diniz. Tá? Então vamos lá. Diniz, boa noite. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao jogo de hoje, aliás, duas. A primeira, a tua opção de apenas 4 jogadores mais ofensivos no banco, o David, o Matheus, o Verratti e o GB. O Estrela e o Garré foram para o outro jogo e desse porque a opção deles não terem vindo. E a segunda, muito a ver com o primeiro tempo, se o número de finalizações que passou em branco no alvo, né, o Vasco 6 finalizações apenas, não acertou nenhuma, no segundo tempo mudou, 7 e 4 no alvo, teve a ver com o nervosismo do torcedor que fez essa festa, alguns jogadores sentiram, porque o início do jogo foi muito bom, mas depois o time caiu nas finalizações, no rendimento. Teve a ver também, se sentiu com essa questão de nervosismo de alguns jogadores? Você percebeu isso? Sinceramente, eu não achei o time nervoso, não. Até porque se fosse estar nervoso, ia estar no começo, né? Não ia começar bem. Eu acho que teve uma alternância ali de domínio. A gente começou melhor que o Fluminense. Depois o Fluminense, a gente desencaixou a marcação algumas vezes. E o Fluminense aproveitou 2 vezes, fez 2 boas jogadas. E eles chegaram, finalizaram, aí virou escanteio. A bola ficou circulando a nossa área ali um pouco. Depois a gente entrou no jogo novamente e o jogo ficou equilibrado. A gente terminou o primeiro tempo melhor que o Fluminense, eu achei já. E o fato de finalização é uma coisa, às vezes vai a finalização, depende da finalização que vai no alvo, a finalização que não quer dizer nada. Você pega a estatística, às vezes você faz uma finalização de dentro da área que vai para fora, que é uma chance clara de gol, e ela é contabilizada e dos números, não foi no alvo, mas a chance foi muito mais clara do que muitas finalizações que vão no alvo. Foi um jogo de poucas oportunidades no primeiro tempo, na realidade, tanto para nós quanto para eles. Isso é uma característica de jogos assim, de semifinal. Até acho que o jogo ele foi muito melhor do que os jogos decisivos têm sido. Se você olhar, você deve ter acompanhado o jogo do Cruzeiro e Corinthians ontem, o jogo de hoje foi muito mais movimentado que o jogo de ontem. Foi um jogo mais aberto, um jogo para o torcedor de maneira geral, muito mais aprazível para assistir, né? Eu acho que no segundo tempo a ideia não era no segundo tempo a gente ficar mais agressivo, porque tinha que virar. A ideia do primeiro tempo era ter jogado como jogou o segundo tempo. Então a gente conseguiu fazer alguns encaixes de marcação e a gente conseguiu colocar o Ryan mais no jogo e conseguiu dar um pouco mais de acelerar mais o ritmo do jogo da bola, tanto da transmissão dos passes como dos movimentos. E isso fez com que a gente melhorasse bastante no jogo. Mas eu não acredito que foi por conta de nervosismo, não. Acho que foi por conta de ajustes que a gente conseguiu fazer no segundo tempo. Por que os 4 no banco? Os 4 no banco eu acho que é necessário, né? A gente não vai botar 5 atacantes, né? Dificilmente você vai colocar 5 atacantes. Existe quando você vai compor um banco, no elenco, tem uma dinâmica de comportamento, daquilo que acontece, de energia, daquilo das pessoas que estão mais integradas. E eles poderiam ter vindo para o banco ou não, mas dificilmente se eu tivesse trazido o Garré nem entrou no jogo passado, e o Estrela, eu ia botar eles no jogo. Então existe uma dinâmica nas relações que a gente tem que respeitar. O futebol ele não vive só daquilo que é técnico, então vou trazer 5 atacantes, 5 para frente, 5 para trás. Não é só isso que a gente tem que mensurar. Por exemplo, hoje, uma pergunta que vocês não fizeram, mas talvez se tivesse perdido, as pessoas acabam fazendo, porque quando perde a gente vai buscar os porquês. Eu fiz a primeira mexida com 30 minutos. E eu poderia passar o jogo sem mexer. Então ia ser só uma mexida no jogo. E aí assim, quando ganha a gente não questiona. Mas se perde, para que mexeu? Eu mexo para melhorar o time. Eu trago quem eu acho que vai no geral, no contexto geral, vai ajudar o Vasco a ficar mais forte para poder vencer os jogos. Diniz, boa noite. Fábio Torres, JJ TV Esportes. Diniz, essa vitória do Vasco ela foi muito marcada pelo anímico mental do Vasco, estava muito forte. O Vasco, desde o primeiro minuto, batalhou bastante. Acaba levando um gol numa bola de jogada ensaiada ali, mas em nenhum momento desistiu. Continuou lutando e no segundo tempo voltou ainda melhor, né, brigando bastante com o time do Fluminense. Conseguiu fazer o gol logo no início, mas a parte anímica estava tão forte, o mental tão forte, que o segundo gol do Vasco, ele sai numa jogada de arrancada do Ryan sensacional, que ainda sofre a falta, não cai, podia cavar a falta, continuou, e aí culmina no cruzamento que sai o gol do Verratti. O que
foi trabalhado durante a semana para esse time estar com o mental tão forte? E se os jogadores eles têm consciência de que tem que manter essa força mental no jogo da volta para que o Vasco possa ir à final da Copa do Brasil? Eu acredito que o mental dos jogadores está em dia. A própria derrota para o Atlético Mineiro, embora tenha sido uma derrota muito atípica, tudo faz parte de um roteiro da semana. A gente não. E viver é isso. É saber quando tem derrotas significativas, momentos ruins, é saber como que o time reage a isso. Eu acho que nisso o time do Vasco, ele, desde que eu estou aqui, ele tem sabido fazer muito bem. Saber na hora que está descendo e melhorando e se juntando e corrigindo e sabendo aquilo que faz a gente forte, aquilo que faz a gente frágil. E eu acho que o time soube se fortalecer num processo geral. Não é, a gente, esse tipo de jogo como o de hoje, com bastante contundência e ser uma partida decisiva, ele não é construído em 3 dias ou numa semana. É uma construção de 7 meses que eu estou aqui. Os jogadores eles treinam muito, já falei mais de uma vez. Esse time do Vasco, ele está certamente entre os times, jogadores que mais trabalham com boa vontade, e eles merecem coisas boas, assim como o torcedor. Um time que trabalha muito. E trabalha muito em todos os sentidos, tanto no aspecto físico, tático e mental. Então não tem uma mágica de 2, 3 dias. Eu acho que num processo como um todo, daquilo que a gente está construindo, a gente tinha de onde buscar energia para poder fazer uma boa partida que fez hoje. Boa noite. Boa noite. Thiago Toches, canal do Thiago Toches, parabéns pela vitória. Houve qual foi a principal diferença do Vasco sair atrás do placar para virar o jogo? Houve uma conversa diferente no vestiário, no anti-intervalo? Primeiramente, boa noite. Eu acho que a gente já no primeiro tempo fez um bom primeiro tempo, mais equilibrado. A gente terminou melhor com o Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo a gente mereceu a virada, o time buscou mais o gol, encaixou mais a marcação alta, ganhou mais segundas bolas também, teve mais controle do jogo, então mereceu vencer. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão da Litoral News. Tive um crescimento muito grande do Ryan no segundo tempo, puxando o jogo para ele. No primeiro tempo ele passou muito mais ali com os zagueiros, né? Queria saber se isso partiu do Ryan, já caiu um pouco mais pela direita, ou também uma orientação sua no segundo tempo, foi a própria entrada do Verratti, que ele cresceu muito por ali. Não, na verdade o Veguete entrou, já tinha 30 minutos no segundo tempo, né? O Ryan jogou bem o segundo tempo inteiro. No plano inicial já era para o Ryan participar mais do jogo, ele é um jogador muito decisivo e desde que eu cheguei aqui eu procuro fazer com que o Ryan participe o máximo possível do jogo, porque ele tem um poder de decisão muito grande, tanto ele como o Andrés e o Coutinho. E no segundo tempo a gente ajustou um pouco o posicionamento dele e pediu para ele ficar, ajustamos e orientamos no sentido onde tinha os espaços para ele poder pegar mais na bola, e aí ele conseguiu participar mais do jogo. E depois que o Veguete entrou, ele veio um pouco mais para a ponta, ficou entre a ponta ali e a meia, circulando ali no entre linhas ou pegando a bola aberta, e ele levou muita vantagem e acabou sendo decisivo para a gente virar. Alô, Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Sobre a diferença do primeiro e do segundo tempo, vi um Vasco na reta final do primeiro tempo alçando bolas na área, não conseguindo alcançar o gol do Fábio, e já no segundo tempo imprimindo uma velocidade, uma intensidade. Foi um pedido seu na virada do primeiro e do segundo tempo, utilizando a velocidade especialmente do Gomes, que fez uma ótima partida, especialmente no segundo tempo. Obrigado. Eu não achei que no segundo tempo a gente estava alçando muito a bola. O Fluminense, depois que fez o gol, a partir da metade do primeiro tempo, eles acabaram baixando muito a marcação e fica mais difícil para você entrar. Aí o Gomes nem estava jogando muito aberto, ele estava jogando mais por dentro. A gente abriu o Gomes já aqui e estava dando amplitude no outro lado com o Paulo Henrique. E não é só alçar ou cruzar, é a maneira como vai chegar, a velocidade que vai chegar os cruzamentos, a quantidade de gente que você consegue colocar na área. E eu acho que isso que melhorou no segundo tempo. A gente teve mais celeridade nos passes, o Ryan entrou mais no jogo e a dinâmica de construção ela ficou mais acelerada e ajudou para que o jogo conseguisse fluir com mais naturalidade e a gente chegasse com mais contundência. Diniz, tudo bem. Qual o tamanho dessa vantagem para domingo? É uma vantagem, no fundo, é como se fosse o primeiro tempo. Tá 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. A gente precisa encarar o jogo com muita seriedade. É mais ou menos como se fosse hoje no primeiro tempo, o Fluminense
terminou ganhando, a gente teve que correr atrás do segundo tempo. Então agora só terminou o primeiro tempo. São 180 minutos, a gente tem que ficar focado, procurar corrigir o que a gente teve de errado hoje e encarar o jogo de domingo com a máxima seriedade e respeitar nosso adversário. Aqui Diniz, Sérgio Quim, de canal Atenção Vascaínos, parabéns pela vitória. Eu quero fazer uma pergunta sobre a sua carreira em relação a desempenho Copa e Liga. Os seus principais títulos são em Copas. Você teve trabalhos como no São Paulo, que você acabou não conseguindo o título no final, trabalhos com desempenho em números abaixo, como no Cruzeiro, no próprio Fluminense, depois de ter ganhado uma Libertadores, que é uma Copa, e no Vasco, ao longo dessa temporada. Mas nas Copas, os seus trabalhos chamam muita atenção. Eu queria saber se você acha que o seu trabalho, o seu estilo, encaixa mais com os jogos de Copa. Por que você acha que isso acontece? E, se me permite, terceiro jogo contra o Zubeldia, terceira vitória. Vai pedir música? Não, de maneira nenhuma. É um treinador que eu respeito muito. Também já perdi para ele no Morumbi, já perdi para ele quando ele estava do Lanús. É um treinador que tem muito meu respeito, tanto da parte técnica e principalmente como pessoa que eu admiro. Em relação aos meus trabalhos, não é só assim. No São Paulo, a gente fez um trabalho de 1 ano e meio. Quando eu cheguei no São Paulo, a gente conseguiu a vaga direta para a Libertadores, Campeonato Brasileiro. E no outro ano, a gente, em determinado momento, antes de fazer a transição da diretoria, a gente tinha 7 pontos na frente, com 71% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Em 22, quando eu fui para o Fluminense estava na zona de rebaixamento e terminou em terceiro, com 70 pontos. Então não é que só tem trabalho, o trabalho só acontece nas Copas. Agora, quando a gente tem um elenco, uma restrição de orçamento, e você começa a avançar muito nas competições, é mais difícil para você manter. O Palmeiras e o Flamengo, ou o Botafogo, o ano passado, é uma questão de orçamento, e você conseguir ter praticamente 2 times e meio para jogar, e no caso do Flamengo e do Palmeiras, de maneira especial, tem uma categoria de base muito pungente. Eles investem imensamente dinheiro, não é só investimento técnico, não. Investimento para contratar jogadores com 15, 16 anos, eles vão limpando tudo que tem por aí. Então é mais difícil concorrer. Geralmente esses times, quando tem o poder financeiro, eles acabam tendo uma condição maior de fazer um elenco mais robusto e conseguir praticamente, de fato, ter mais do que 2 times para poder andar nas competições. E uma outra coisa também no Vasco, a gente está aprendendo a fazer as coisas no Vasco. Eu falei, vou repetir, eu falei uma vez aí, o Vasco está aprendendo a ser grande. Esse Vasco que eu dirijo é uma construção infinita que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir ter estabilidade nos resultados e nos desempenhos. Não é uma coisa que acontece, chega e vai ganhar sempre. Então essas oscilações que estão acontecendo, a gente não quer que aconteça, que aconteceu principalmente no Campeonato Brasileiro, mas ela tem uma certa normalidade. Você pegar um time muito machucado, um jogador desacreditado, o jogador começa a jogar bem, depois aspira a coisas melhores, depois cai. Então é um processo que a gente está vivendo, que com o tempo a tendência é a gente ganhar cada vez mais consistência. Mas assim, o que a gente precisa agora nesse momento é ter foco total no jogo de domingo. Sabe o que eu acho? A Copa do Brasil, para esses times como Vasco e Corinthians, que o Vasco, se tivesse perdido o jogo, o seu penúltimo jogo da Copa do Brasileirão, e perdeu, tomou um sacode na última rodada. Se ele tivesse perdido a penúltima rodada, acho que é isso. O Vasco teria caído para a segunda divisão. O Corinthians foi o pior paulista. Ficou atrás do Santos no Brasileirão. Se esses 2 times chegarem numa final, e um dos 2 forem campeões, o que acontece? Serve como uma cortina de fumaça. Meio que ofusca, né? É uma barreira contra a péssima temporada desses 2 times no Campeonato Brasileiro. Péssimo trabalho dos treinadores, do elenco ruim. É por isso que eu comecei esse vídeo falando, cara, pode ter uma zebraça na final da Copa do Brasil. Agora imagine você, se o Flamengo se empenha só um pouquinho nessa Copa do Brasil, a gente tinha ganhado tudo, cara. Este ano. Tudo.
né? Porque só não ganhamos tudo porque não ganhamos esta Copa do Brasil de 2025. Que, assim, o atual campeão da Copa do Brasil somos nós. Até sair um aqui, um campeão daqui, o atual somos nós. Então, enfim, conquistamos tudo praticamente, né? Mas o Flamengo dava de ganhar essa Copa do Brasil aqui, cara. Tá fácil demais. Fácil demais. Aí ele vem falar do orçamento do Flamengo, Botafogo, Palmeiras, mais sobre o Flamengo e Palmeiras. Realmente o orçamento do Flamengo é incrível, né, cara? Financeiro, o poder financeiro, né? O poder do elenco do Flamengo realmente é extraordinário. Tem nem comparação. Nem comparação. Comenta aí embaixo, deixa as opiniões de vocês por o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso, até a próxima. Acima de tudo, ó, Flamengo.